Amém, queridos? Deus é bom. Nós estamos mais uma vez na casa do Senhor para nós meditar um pouco na sua santa e gloriosa palavra. Palavra que nós sabemos que aquele que se interessa, aquele que quer, faz a diferença. Faz a diferença na nossa vida. Então, irmãos, nosso assunto hoje nós estamos falando sobre confiança. Sobre confiança. Confiança, de acordo com a Bíblia, confiança de acordo com nossas vidas, é algo muito sério. Quando nós perdemos a confiança, é quando nós cometemos falha. Então, nós estamos falando as três bases de confiança. A primeira é credibilidade, eu devo ter crédito, moral, honra, respeito, tudo isso faz parte de credibilidade. E o segundo é a afinidade. Nós falamos no último culto sobre a credibilidade. Hoje nós vamos falar sobre a afinidade. E o terceiro é o risco da confiança. O terceiro nós vamos falar sobre o risco da confiança. Tá bom, meus irmãos? Então, hoje nós vamos falar sobre a afinidade. O que é a afinidade, irmãos? Afinidade é conhecimento. Vamos tomar um texto bíblico, a minha está aguardando. Vamos ler Jó, capítulo 8, versículo 14. Jó 8 e 14. Esse texto fala de confiança, mas fala de um lado oposto. De quando se perde a confiança, o que pode acontecer? Então, lá nós encontramos. A esperança fica frustrada e a sua confiança será como a teia de aranha. A nossa confiança, ela frustra quando nós temos um pacto, nós temos um acordo, nós temos uma combinação. Por exemplo, eu estou combinando com os adolescentes que eles sentam aqui. Quando alguém fura, ele me perde a confiança. Eu tenho um compromisso com o irmão Nicanor, ele é o nosso tesoureiro. Se ele furar, eu perco a confiança nele. A irmã Esté é a nossa secretária. Se ela errar, se ela deixar de cumprir o combinado, eu perco a confiança nela. Confiança se recupera fácil? Não. A gente consegue conviver com pessoa que você não confia? Sim, consegue viver com pessoa e você não confia nele. Mas você consegue viver com ele, certo? Mas você não confia. E quando não há confiança, há frustração. Há frustração, é uma pessoa frustrada. Nós temos casos de pessoas que chegou a ficar doente pela falta de confiança. Pela falta de confiança, nós chegamos a conhecer pessoas que ficou doente, pessoa que ficou frustrado, pessoa que teve muita dificuldade. Para com Deus, nós temos, irmãos, que nós podemos fazer uma pergunta. Deus confia em nós? Não, Deus conhece nós. Deus não precisa perguntar para mim assim, Valdemar, quantos anos você tem? Valdemar, você é casado? Valdemar, você tem filho? Valdemar, você mora onde? Deus não precisa perguntar isso para mim. Nós é que perguntamos isso para Deus. Uma certa feita, um discípulo perguntou para Jesus, onde tu moras? Então, nós precisamos saber onde Deus mora. É nós que temos que saber. Do que nós estamos tratando, irmão? Nós estamos tratando de afinidade. Nós não conseguimos ter afinidade com uma pessoa se nós não tiver um relacionamento muito forte com essa pessoa. Nós não conseguimos. Para que nós tenhamos afinidade com uma pessoa, nós temos que conhecer profundamente a pessoa. Passar tempo com esta pessoa.
Passar tempo com essa pessoa. Saber quem essa pessoa é e do que a pessoa gosta. Se eu não souber quem é o Nicanor, não souber, não conseguir conviver com o Nicanor, passar tempo com o Nicanor, e não conseguir descobrir os gostos do Nicanor, eu não posso dizer que tenho confiança no Nicanor. São 3 pontos básicos para que nós possa ter a confiança. Aí, diante desta confiança que eu tenho em alguém, eu preciso agora pensar no risco que eu tenho em ter uma amizade com o Nicanor. Eu posso ter uma amizade com o Nicanor? É interessante, né? Eu tenho um presbítero aqui em Curitiba. Que um cunhado dele entrou numa empresa, não era aqui no presbítero, né? Vocês conhecem ele. Era aqui não. E um cunhado dele entrou numa empresa grande em Curitiba. Foi trabalhar em empresa. E ele começou a adquirir confiança com o patrão. Até que um dia o patrão falou para ele assim, olha, você é um menino bom, você vai com o meu carro, me passa, deixa em casa, amanhã você passa em casa e me busca e deixa o carro na sua casa. E nessa história, irmãos, ele pegou o patrão, no carro do patrão, passou na casa do patrão, deixou o patrão, foi para a casa dele e tomou Doril. Sumiu. Ele foi parar no Rio de Janeiro, Curitiba, estou falando isso, o irmão mora aqui, ele morava aqui no Sítio Cercado. Ele foi parar em Curitiba. 60 dias depois, acharam o carro na mão de uma pessoa que ele tinha vendido o carro no Rio de Janeiro. Só para você ter uma ideia que confiança é coisa séria. Quando nós chegamos no grupo de risco, que é o próximo culto que nós vamos falar, esse grupo de risco, esse risco nós temos que colocar nas mãos de Deus. Porque com Deus não tem risco. Com Deus tem segurança. Com Deus tem paz. Com Deus tem amor. Mas eu só tenho um relacionamento aqui com o irmão Erotídio. E não coloco Deus no meio das nossas vidas. Eu posso sofrer um golpe a qualquer momento. A qualquer momento. Eu estou trazendo para os irmãos não entender que o assunto confiança é coisa séria. Quando você pensar em confiar numa pessoa, lembre do que você está estudando. Primeiro, busque a credibilidade dessa pessoa. Se é uma pessoa séria, se é uma pessoa que cumpre o seu dever, se é uma pessoa que tem moral diante da sua família, diante das pessoas, certo? Depois verifique a vida dele, a afinidade. Como é que é o princípio dele, como é que ele faz, como é que ele trata, certo? Terminando esses 2 pontos, ainda não confia e coloca Deus no lugar do risco, para que você possa confiar nessa pessoa. Senão, a qualquer momento, essa pessoa... Vamos ver na palavra de Deus como Deus fala. Quero que a menina ali colocasse para nós, hein? Tiago, capítulo 4, versículo 8. Então, quando nós quebramos um tratado, eu quebro um tratado com o Erotídio, eu combino com ele, vamos dizer assim, olha, Erotídio, segunda-feira, meio-dia, nós vamos estar na igreja e vamos arrancar todos esses bancos daqui. Certo, Erotídio? Certo. Nós marcamos 8 dias antes. Quando é segunda-feira eu chego, nada, vai à tarde, vou embora, nada. Quando é no outro dia ele falou, olha, chegou um amigo lá em casa e eu não pude vir. Quebrou a confiança. A nossa confiança foi destruída. Não se recupera mais. Mas ele não pode faltar um trato? Pode, irmão. Chegou o amigo dele, como é que chama lá, do Mato Grosso. Chegou o irmão dele do Mato Grosso. Segunda-feira, 11 horas, o trato dele aqui é meio-dia.
Ele deu uma ligada lá para o colega dele. Olha, chegou meu parente, eu não posso ir, me desculpa. Não é largar o outro esperando. Isso é papel de quem não se confia. Vamos ver ela aqui. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai o coração. Nós estamos falando de afinidade. Deus dá uma receita para que nós tenhamos uma afinidade com Ele. Nós precisamos pegar esse texto bíblico e colocar nós quando eu quero ter uma afinidade com uma pessoa. Eu quero ter uma afinidade com uma pessoa, eu devo chegar a Ele. Vamos dizer assim, eu tenho uma afinidade com o Nicanor, sempre está andando comigo, então eu me chego a Ele. Tem hora que eu deixo ele mais pequeno que é, nervoso que só um trem. Mas pelo tamanho do nosso relacionamento, quando eu encontro com ele de novo, ele joga aquilo fora. Se nós não encontrássemos mais, ele ia ficar o resto do ano amargurado. Então, essa história de não chegar, quem quer ter uma afinidade com outra pessoa, irmão, precisa se chegar a ele. E é receita de Deus. E ele se chegará a vós. Às vezes, é o que mais nós encontramos na igreja. É irmão dizendo assim, olha irmãos, eu nunca recebi uma visita. Ninguém nunca foi na minha casa. E você, já foi na casa de alguém? Oi? Eu não escutei. Não, né? Mas olha qual que é a receita. É como se eu substituísse as palavras e assim, ô Erotide, eu quero me chegar a você, eu quero me aproximar de você. Erotide, eu quero tomar um café na tua casa. Tá bom, pastor, vai tomar um café na minha casa. Vai amanhã. Amanhã é quinta-feira, quando é sábado, o Erotide, pastor, vem tomar um café. Eu vou tomar um café na sua casa, quero conversar um assunto com você. A receita é mais ou menos essa, irmão. Até quando nós nos chegamos a uma pessoa, tem um ditado em Curitiba, que é o povo mais difícil de comunhão do Brasil. Você não sabia disso, né? É o curitibano. Quem vem de São Paulo, irmão, que é um lugar muito simples, apesar da multidão de gente, lá chega um crente na igreja, lá, no culto domingo com a cartinha de mudança, tenha certeza que no outro domingo, ele está convidado para ir numa casa. Ele está convidado para ir numa casa, tomar um café, conversar com alguém. Faça o teste. Pegue sua carta de mudança e vá para São Paulo. Não quero saber quem você é. Chegou uma carta de mudança na congregação, apresentou a carta, no outro domingo você está convidado para ir numa casa. Eu vim para Curitiba, trouxe minha carta de mudança, com um relatório deste tamanho. Ele é pregador, ele é professor da escola dominical, ele é dirigente da mocidade, ele é responsável pelo evangelismo de casa em casa, ele é responsável pela consagração de manhã, e tinha mais alguma coisa, a carta não cabia. Cheguei, entreguei minha carta na Vila Santo Antônio, receberam, leram tudo aquilo perante a igreja. Um ano depois, um ano certinho, eu não tinha entrado na casa de um crente em Curitiba, porque ninguém me convidava para ir lá. Terminava o culto, Pai do Senhor, a vontade de largar minha mão tão ruim. Eu tinha 3 crianças, tinha esposa, eu não estava sozinho, não era um Zé da esquina abandonado. Era gerente de empresa, tinha carro zero, mas o coração do curitibano é de ferro. Essa menina que morreu hoje, na época ela tinha uns 8 aninhos. Um ano depois, um dia terminou a escola dominical, ela foi lá, irmão Valdemar, vamos almoçar lá em casa? Eu olhei para ela e perguntei, teu pai sabe disso? Ela, não, saiu correndo. Pai, eu convidei o Valdemar para ir almoçar lá em casa.
Ele falou, pode. Eu tinha tanta vontade de entrar na casa de um crente, irmão, que eu fui convidado assim. Peguei a esposa, peguei o filho, fomos para casa. Que coisa gostosa, entrar na casa de um crente. Eu não tinha esse costume em São Paulo. São Paulo, o domingo que não tinha um tomando café na minha casa, eu estava tomando café no outro, depois da escola bíblica dominical. Louvado seja Deus. Então, irmão, nós encontramos aqui agora o modelo de nos preparar para ter uma afinidade. Vamos ler mais um texto da palavra do Senhor? Agora nós vamos ler Jeremias 29:11. Jeremias 29:11. É sério esse assunto, irmão, de confiança. Nós precisamos adquirir confiança. Confiança, nós não nascemos com ela. Nós precisamos adquirir ela. Ninguém nasce, irmão, sabido. Sabedoria se adquire. Ninguém nasce sabido. A gente nasce inteligente. Mas sabido, a gente tem que adquirir sabedoria. Ninguém nasce, irmãos, rico. Se consegue riqueza através de herança, através de rolo, através de corrupção, mas ninguém nasce, se adquire. Então, irmão, confiança se adquire. Se alguém não tem alguém para confiar em você, corra atrás da confiança. Não quebre os tratos, não quebra aquilo que se combina com você. Faça o possível. Olha o que diz aqui Jeremias agora. Porque eu bem sei os seus pensamentos, que penso de vós, diz o Senhor. Pensamento de paz, pensamento não de mal, para vos dar o fim que esperais. Por isso que eu disse aos irmãos que Deus não precisa confiar em nós, porque Ele conhece nós. Ele sabe. Quando Jesus estava na sinagoga, os discípulos viram Ele operando o milagre e arrazoaram os corações. O que quer dizer isso, irmão? Eles pensaram mal de Jesus. Jesus deu uma paradinha no milagre que estava operando e disse assim, por que vocês arrasou o coração? Qual que é mais fácil? Dizer esse, perdoados estão teus pecados, ou toma tua cama e anda? Aí aqueles bobão que estavam pensando mal, ficaram assim e falou, ele diz, então, toma tua cama e anda. Para saber que Jesus sabe o que eu penso, irmão. Jesus sabe o que você pensa. Nós utilizamos muito a mentira, a desculpa. Eu trouxe um estudo bíblico aqui, não muito longe atrás, sobre as desculpas. Alguém dá uma desculpa que é criança. Jeremias diz, Senhor, eu não sei nem falar, sou criança. Aí Deus repreendeu ele, não diga que você é criança. Porque Deus dá aquilo para nós que nós temos capacidade de fazer. Nós temos aqui uma menininha, Nicole, que é regente do conjunto dos adolescentes. Ela precisa de ajuda, porque tem 13 anos. Mas Deus colocou na mão dela porque sabe que ela tem capacidade. É só ela querer fazer. Ah, não sabe? Vai para a escola que não está indo. E Deus vai dar a bênção, irmão. Então, meus queridos irmãos, olha aqui. Deus conhece o nosso pensar, o nosso sentar, os nossos pensamentos. Então, essa história de confiança é para nós. Nós precisamos conhecer Deus. O Neemias, quando estava exilado, que ele ficou sabendo da situação que estava em Jerusalém, os muros caídos, as portas da cidade tudo destruído, entrou um sentimento nele de ajudar. E o sentimento nele foi tão grande, irmão, que ele chegou diante do rei, com o semblante abatido. E o rei perguntou para ele. O rei não tem poder para conhecer nosso coração. Só Deus sabe. Perguntou para ele,
Você está com semblante diferente. O que está lá? Como posso eu, rei, estar alegre, se a minha cidade, a cidade do meu povo, está tudo destruído? Aquilo comoveu o coração do rei. E o rei fez todos os preparativos para que ele fosse lá ajudar a cidade e o povo dele. Mas aonde que eu quero chegar? A primeira oração de Neemias. Ele fez a oração: Senhor, tu que está nos céus, tu que mora nos céus, vem me ajudar. Então, nós precisamos conhecer Deus, saber onde Deus mora. Nós temos a obrigação de conhecer Deus, para que Deus nos venha abençoar. Aí, quando nós conhecemos Deus, nós tomamos confiança, porque nós conhecemos. E nós diz o estudo da confiança, irmão, que quando nós confiamos em Deus, o nosso futuro tem sucesso. Quando nós confiamos em Deus. O futuro da menina dessa aqui, se passar a conhecer Deus, se passar a compreender quem é Deus, o futuro dela ninguém é capaz de imaginar, porque Deus vai preparar o futuro dela. Amém, irmãos? Está na hora de parar? Está, né? Está na hora de parar. Mas nós vamos ler mais um versículo. Vamos agora ler Miqueias 6 e 8. E nós vamos parar por aqui, porque nós estamos estudando afinidade com Deus. Afinidade, tem que conhecer, para que nós possamos, meus irmãos, ter confiança em Deus, nós temos que conhecer Deus. Olha o que diz aqui Miqueias: Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti, senão que pratique a justiça. Mas tem que saber que Deus é um Deus de justiça, irmão. Não adianta você querer fazer injustiça com o pastor, tentar enganar o pastor, tentar fazer coisa com o pastor, porque Deus, você não está servindo a Deus, você não está servindo ao pastor, você está para servir a Deus. Não adianta você fazer isso, porque você fazendo isso, eu não faço o que o pastor manda, eu não faço o que o pastor pede. Você não está servindo ao pastor, você está para servir a Deus. E o nosso Deus é um Deus de justiça. O nosso Deus é um Deus de amor. O que é que o Senhor pede de ti, senão que pratique a justiça, e andes em beneficência, ande bem, irmão, ande com cuidado, faça as coisas certas, não tente enganar. Você leu na Bíblia, a Bíblia falou que é para orar de joelho, ore de joelho. Você leu na Bíblia que você deve dizimar, dê o dízimo. Você lê na Bíblia que deve respeitar os mais velhos, respeite os mais velhos. Você lê na Bíblia que deve ser obediente, obedeça. Ande em beneficência. Pastor, mas você porque não me conhece? Se você me conhecesse, pastor, eu ganho R$50 por mês. Tá bom, teu dízimo é 5. Se você der o dízimo de 5, de 50 que você ganha, irmão, sabe o que acontece? Deus vai abençoar o teu futuro. E aqui cabe uma orientação para os pais que estão aqui, que estão ensinando os seus filhos a dar o dízimo. Porque eu vejo no livro: ouça, aprenda, não dê mais o dízimo por ele. Dê o dízimo na mão dele para ele dar. Chega para ele e fala assim: filho, aqui é o teu dízimo, deixa ele dar. Porque às vezes ele não tem coragem de dar, ele não aprendeu. Você dá sem ele saber. E ele vai ficar grande sem saber disso. Entrega na mão dele, faz um envelope para ele, deixa ele cuidar do envelope dele. Deixa ele guardar o envelope dele, deixa ele carregar o envelope dele. Que o futuro dele vai ser diferente, irmão. Nós temos que pensar no futuro. Nós temos que pensar no amanhã das nossas crianças. E para isso nós temos que ensinar ele com transparência.
com transparência. E eu imagino aquelas mães que não leram esse texto bíblico e ensinaram suas crianças, cuidado, não abra a porta porque o lobo mau vai te comer. Não existe lobo mau, não ensina isso para a tua criança, gente. Não ensina isso. O que eu ensino então, pastor? Menino, menina, não abra a porta, você é criança, põe na cabeça dele que ele é criança. Ele ainda não tem capacidade para fazer isso sozinho. Mas não que tenha um lobo mau lá. Isso vai sepultado as nossas vidas, irmão, como algo mal feito que nós fizemos na nossa vida. E ele diz ainda aqui, ó, ande em beneficência e andes humildemente com o Senhor teu Deus. Eu não vou para a igreja porque o pastor Wagner mandou. Eu vou para a igreja porque eu amo Jesus. Eu amo Jesus. Eu vi uma mensagem nas redes sociais, eu acho que deve ser aí a turma do barulho, que deve entrar no mínimo umas 50 mensagens em um grupo que tem aí por dia, que colocaram um negócio que chamou a atenção aqui lá, que nós devemos ter a humildade da água. Humildade da água? É. A água vai correndo, Herotide. Quando ela encontra um obstáculo, ela não reina, ela não pula, ela não volta, ela desvia. Que lição para nós, irmãos? Irmão, você é crente, encontrou um obstáculo, desvia dele, vai embora, continua a sua caminhada. Aprenda com a água. O que diz a água para nós? Então, irmão, ande humildemente com teu Deus. Essa tarefa é difícil, irmão. Andar humildemente com Deus. Nós queremos andar mentindo, nós queremos andar do nosso jeito, nós não queremos obedecer ninguém, mas se nós andar humildemente, nós vamos receber a bênção futuro. Amém? São 9h05, vamos terminar com a oração. Fiquem em pé, meus irmãos. E eu convido o nosso querido pastor, ainda com a câmera ligada, para fazer esta oração aqui. Pega o seu microfone, aí, vem aqui, faz uma oração, abençoe, irmão, para que nós aprenda a ter uma afinidade com Deus, e aprendendo a ter afinidade com Deus, nós vamos aprender com o nosso irmão, com a nossa irmã, e nós vamos ter confiança no nosso irmão e na nossa irmã. Se nós não tiver, irmão, não procurar ter a mente de Cristo, saber o que Jesus gosta, saber o que Jesus quer, certo? Aqui, infelizmente, nós temos que falar aquilo que os nossos pastores falavam de costumes. Ah, não, eu tenho que andar do meu jeito, eu ponho a roupa que eu quero, eu sento onde eu quero. Irmão, é isso que Jesus quer. Cadê a humildade nossa? Aonde foi parar a nossa humildade? Faça a oração, meu querido. Oramos. Eterno Deus e poderoso Pai, é no Teu nome que nós estamos aqui, Senhor. Agradecido pela palavra dada no nosso coração, continua despertando a nossa vida, falando como Tu queres, para que possamos aprender a Tua palavra e ser vencedor no Teu nome. Pai amado, possamos ter confiança no Senhor e também, Senhor, depositar também em Cristo Jesus toda a nossa confiança, que possamos também ser uma pessoa de confiança para alguém que precisa da nossa ajuda ou que nós trabalhamos junto. Pai amado, aqueles irmãos que estão nos seus lares, na sua casa, assistindo através do Facebook da igreja, continua abençoando os teus filhos, despertando, falando ao seu coração. Aquele que precisa de um socorro, aquele que precisa de uma ajuda. Pai amado, toca na sua vida, restaura, cura aqueles lares que estão lutando, família chorando, triste pelo ente querido que partiu. Continua com teu Espírito Santo, consolando cada coração e falando em cada vida. E nesse momento, Senhor, que nós pedimos, continua abençoando teus filhos, que vão em paz aos seus lares, guardado na potente mão do Senhor. Amém, amém. A igreja na mão, a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, sejam todos nós, e nós dizemos amém.